Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre PCD, Pessoas com Deficiência. Recebo hoje Ana Paula Miller, diretora da APAI de Lajeado, bem como Décio José Gauer, psicólogo e filósofo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Gerson. Vejam que o tema diz respeito às pessoas com deficiência. E tem uma sigla, PCD. Isso porque não era assim. Antes, as pessoas com deficiência se chamavam portador de deficiência, enfim, outras designações, que inclusive ali estava embutido uma espécie de preconceito. Essa alteração do nome é recente no contexto histórico. E aí, Ana, você que lida diariamente com pessoas com deficiência na APAI, como antes se designavam, enfim, como se chegou hoje a essa designação? Eu acho que essa designação vem junto com outras tantas conquistas que as pessoas com deficiência alcançaram nos dias de hoje. E sem dúvida traz uma leveza muito maior a gente falar em pessoa com deficiência, porque a deficiência é apenas uma das características desse sujeito, né? E o portador de deficiência traz uma carga, às vezes, muito pesada, né? E muito negativa. E a pessoa com deficiência, nós entendemos a deficiência como uma das características desse sujeito. Até o nome, APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Isso. Excepcional era uma designação antiga? Exatamente, era uma designação antiga, sim. Né? Criou o nome Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAIs já tem mais de 60 anos no Brasil, e nasceu justamente a partir disso, de uma associação de pais. E naquela época, sim, se usava o termo excepcionais. Hoje, digamos, se fosse refazer o nome das associações, certamente não iriam... Na verdade, não se cogita isso, né? Até claro, porque é um nome que já é reconhecido, na verdade, e consolidado. Então, eu imagino que nesses mais de 60 anos de APAI no Brasil, não vai acontecer uma mudança nesta sigla. Eu acho que o que tem que acontecer são nós revisarmos os nossos conceitos diariamente em relação à deficiência e às pessoas com deficiência, né? Eu acho que os avanços estão aí, nas nossas ações diariamente, nos nossos conceitos e preconceitos em relação às pessoas com deficiência e não apenas numa mudança no nome de uma sigla, né? Ana, eu sei que você tem uma vasta experiência à frente da APAI, né? Há algum tempo, né? Eu estou na direção da APAI há apenas 2 anos, mas trabalhando e atuando na APAI de Lajeado há 20 anos. Você sabe que pouco que eu tenho de contato com... a gente chama de síndrome de Down. Síndrome de Down. E como vocês designam o portador, a pessoa com deficiência de Down? Na verdade, existem várias deficiências, né? A síndrome de Down é uma síndrome genética que, na verdade, tem a deficiência intelectual como uma de suas características, né? E vocês designam como... Uma pessoa com deficiência. Com deficiência. Dentro do... Ok. Eu disse que eu tenho não tanto contato, mas os que eu tive, as experiências que eu tive agora recente com um familiar de amigos, e essa pessoa com deficiência de Down, muito amável, abraço, carinhoso, você parece que transmite uma energia para a gente. Eu dei vários abraços, eu almocei com uma família e eu notei que ele simpatizou comigo. Sim. Outro também, de um outro amigo meu, um irmão fantástico, querido, isso, claro, amável. São marcas pessoais, isso tem muito a ver com a personalidade de cada um, com como a família lida com isso, como a família exercita isso, porque o convívio social é muito importante para essas pessoas, né? E quanto mais a família permite ampliar esse convívio social, ser amável, ter comportamentos adequados nesses meios, mais fácil se torna, sem dúvida, as relações dessas pessoas com deficiência, né? E, sem dúvida, essa questão da sensibilidade,
esse lado afetuoso. Sim, eles transmitem muito isso para a gente, sim, de uma forma muito honesta, muito sincera, sem esperar nada em troca. Isso a gente percebe, sim. Uhum. Sabe, Ana, não é uma conclusão minha, não poderia ser, porque eu disse que eu não tenho uma grande experiência, mas a impressão que se dá é que eles são felizes. Sem dúvida, eu acho porque eles não afetam o dia a dia, as mazelas humanas que a gente cada dia se surpreende. É que, na verdade, nós enxergamos a deficiência, né? Na verdade, nós estamos enxergando a deficiência, né? Eles, na verdade, têm uma vida como eles merecem ter, com escolarização, com trabalho, com convívio familiar, com convívio social. Então, quem está enxergando a deficiência somos nós, né? No sentido, Ana, por terem uma deficiência, e acredito que a principal é intelectual, né? Estamos falando de Down. Algumas vezes. Ok? Estamos em Down, não abrimos o leque ainda. Por ter uma deficiência intelectual, e não sei se tem condições de ver. Eles entendem quando alguém está sofrendo, quando alguém está amando, quando alguém chora. Isso vai depender muito da deficiência intelectual mesmo, isso, né? tem níveis. Então, claro que sim. As pessoas, às vezes, podem ter o mesmo diagnóstico, não é mesmo, Décio, mas terem compreensões diferentes acerca de um mesmo tema. Então, assim, isso se manifesta de formas diferentes. Como qualquer pessoa, vamos dizer assim, a forma como cada um sente a realidade, tanto do ponto de vista de como ela sente o mundo, ou se preocupa, ou se implica mais ou menos do ponto de vista, por exemplo, do emocional, como o Gerson colocou, ou se ela se preocupa mais ou menos, se afeta mais ou menos com a situação política, ou econômica, ou social, se ela é mais ou menos responsável, se ela é mais ou menos até ética, vamos dizer assim, vai depender muitíssimo, né, do seu contexto familiar e social. Então, ele vamos dizer assim, toda pessoa é construída na sua personalidade, na sua forma de se colocar no mundo, a partir das suas raízes. Né? E isso não é diferente para as pessoas com deficiência, que é apenas uma característica delas, né? Bem como a Ana falou, vai depender, né, das influências basicamente familiares, culturais, né, da sua região, do seu país, da sua origem, né? E do contexto também socioeconômico do país, né? Isso influencia em todos nós. Nós somos, na verdade, constituídos a partir das relações, principalmente familiares, e posteriormente escolares e sociais. Então, essa influência e essa diferença que vai se constituindo em cada pessoa, a partir dessas influências, elas também estão presentes nas pessoas com deficiência, e isso que diferencia. Um Down pode ser um pouco mais, mais otimista, mais, né, isso. Outro pode ser mais melancólico, né, ou pode ser mais introvertido, ou pode ser mais reservado. Depende, né, da constituição familiar de cada um, como assim a gente percebe essas características em qualquer pessoa, né, não tendo a deficiência. Talvez eu tive, digamos, não a sorte, digamos, esses que eu tive contato fossem assim. Mas realmente, Gerson, o que se percebe, né, pelo menos na minha experiência, e alguma literatura também fala sobre isso, né, de que realmente a síndrome de Down, principalmente, né, tem um desenvolvimento bastante forte no lado afetivo. Né? Em geral, realmente, tu tens razão. Os Downs, eles têm esse traço da afetividade, né? Talvez até com alguma influência maior, então, na questão genética disso. É uma realidade. A sua observação, ela então, de alguma forma... Disse, eu não tenho essa esperteza, essa experiência sobre o tema, mas as que eu tive me deram essa impressão. Mas essas são as marcas que ficam, né? São aquelas marcas que ficam, aquelas impressões que ficam e que a gente não esquece, né? Foi um sentimento bom, assim, digamos, de ter tido esses abraços gostosos. A gente nota que tem ali uma pureza de alma, de espírito, enfim. Um desinteresse, né? Isso nós estamos falando em relação a Down, ok? Mas Ana, por outro lado, pela tua experiência de 20 anos à frente aqui junto ao pai de Lajada, existe também alguns agressivos?
Existem, podem existir, sim, não, sim, sem dúvida, né? Isso para qualquer deficiência não é a regra, né? Não é a regra mesmo. Até porque nesses casos sempre se tomam providências, às vezes a gente precisa de um apoio médico, de uma outra ferramenta, de um outro atendimento, mas não é a regra de forma alguma. Tá bem. Isso a gente ampliou um pouquinho nesta tua área aí, mas valeu, ok? Décio, bem, por pessoa com deficiência, agora de modo geral, o que dá para a gente dizer? Deficiência auditiva. Ok, na verdade temos essa nomenclatura, né, que agora que a ONU então estabeleceu e se mudou, né, com a pessoa com deficiência, mas dentro desse conjunto maior de pessoas com deficiência, talvez alguns dados interessantes até para caracterizar e para, né, trabalharmos com certos conceitos, né, ou certos parâmetros, melhor dito. O IBGE estabeleceu algumas definições a respeito de pessoa com deficiência a partir do censo de 2010, né, que são os últimos dados que nós temos de população geral, e uma delas a questão da deficiência, colocando uma nomenclatura que diferencia pessoa com deficiência e pessoa com limitação funcional e pessoa sem limitação funcional. Né? Por exemplo, uma pessoa, né, com certa idade tem uma catarata, né? E isso impede a pessoa, né, de uma série de atividades, ou dificulta, né, inclusive o próprio trabalho. Às vezes ela vai precisar entrar numa licença saúde em função disso. Ela não pode ser considerada uma pessoa com deficiência, ela tem uma limitação funcional. Essa limitação da catarata dificulta ela de se locomover, de eventualmente trabalhar, de, enfim, uma série de limitações que poderão ser diminuídas até a partir de um tratamento ou de uma cirurgia, enfim. Mas ela pode momentaneamente ter uma limitação funcional. Tá? Então, esse grupo de pessoas, né, no Brasil, pelo menos em 2010, eram 17% da população. Pessoas que têm alguma limitação funcional. Agora, a pessoa com deficiência, né, aí é uma deficiência severa, então inclui basicamente 3 grupos, né? O grupo da deficiência física. Bem, professor, vamos deixar então essa questão agora que você vai aprofundar para o próximo bloco, ok? Do primeiro bloco nós já esgotamos o tempo. Bem, o programa Entre Linhas vai em um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Pessoas com Deficiência. Contamos com a presença de Ana Paula Miller, diretora da APAE de Lajeado, e o psicólogo e filósofo Décio José Gauer, que nós interrompemos no bloco anterior, quando ele falava das 3 classificações que o IBGE tem acerca das pessoas. Ok? Pode retomar, que está muito interessante a sua análise. Então, Gerson, na verdade, o IBGE, para fazer um levantamento, né, da população, precisa estabelecer alguns parâmetros, né, e foram estabelecidos para classificar, de alguma forma, né, ou para fazer um interrogatório da pesquisa do censo, algumas características onde as pessoas mesmo, então, se autodeterminam, né, deficientes, ou de uma certa raça, ou de uma certa cor. Então, é a pessoa que, colocadas as características, ela vai dizer assim, eu tenho isso, eu sou um deficiente, ou eu tenho uma limitação, ou eu não tenho uma limitação. Então, essas características, esses grupos foram definidos como pessoas com deficiência, esse é o termo moderno, pessoa com alguma limitação funcional, e pessoas sem limitação funcional. Então, o que seria uma limitação funcional? É algo, né, que, de repente, a pessoa tem momentaneamente, né, alguma catarata ou alguma limitação, né, que pode ser curada até com algum tratamento, mas que, num certo momento da vida, a deixa com limitações para o trabalho, para o convívio, enfim. E essas pessoas, então, são classificadas, e no censo apareceu 17% da população brasileira com esse tipo de deficiência. E isso o censo de 2010. 2010, né? Agora já está um pouco defasado isso, mas enfim, é o que nós temos oficialmente, né? Com essa limitação. Isso. E as pessoas com deficiência, né, que está em torno de 6,7%, né, da população brasileira, a ONU fala em 10% em termos mundiais, pessoas com deficiência. Né? No Brasil aparece um número um pouquinho mais baixo, mas enfim, depende um pouquinho de como a pesquisa é feita, de como as pessoas respondem a isso. Então tem algumas variáveis aí.
Mas da pessoa com deficiência também tem algumas classificações que eu acho importante a gente colocar para as pessoas que estão nos ouvindo, que é os tipos de deficiência considerados. Então, tem 3 grupos aí também, né? As deficiências puramente físicas, né? Que é a pessoa, então, que falta um dedo, falta um braço, falta uma perna, né? Enfim, que tem alguma deficiência física na estrutura óssea, muscular, enfim, físico mesmo, né? Não que outras partes não sejam físicas, como, por exemplo, a deficiência sensorial, que é um segundo grupo, né? Então, seria as pessoas que têm uma deficiência visual ou auditiva, basicamente essas duas. Sensorial, porque são responsáveis pela percepção das sensações visuais ou auditivas, não? Que não deixam de ser físicas também, mas diferencia um pouquinho do físico, estrutura corpórea. E o grupo, então, das deficiências intelectuais, que a Ana falou no outro bloco, né? Que é colocado num grande grupo de deficiência intelectual, né? Mas que inclui, então, o deficiente intelectual e todas as síndromes, né? Por exemplo, a síndrome de Down, o autismo, a síndrome do X frágil e outras síndromes que não são tão comuns assim, as pessoas conhecem a mais comum, até pela prevalência, é o Down, né? Até porque ele tem algumas características físicas, né? Bem características, identificáveis, né? A pessoa olha assim, já enxerga, né? Já a deficiência intelectual pura, vamos dizer assim, a pessoa que tem dificuldades de fazer raciocínios e né, abstrações, tu olhando para ela, às vezes tu não enxerga nada. Mas quando você vai de perto e vai tentar trabalhar algumas coisas, ela chega a um certo ponto e dali não passa, em termos de aprendizagem, em termos de abstração, mas ela não demonstra fisicamente nenhuma deficiência. Você olhando para ela, mas o sujeito é normal, então, né? Então, a deficiência intelectual, ela pode estar presente de uma forma, vamos dizer assim, pura, ou ela pode estar associada a outras síndromes, como, por exemplo, que a Ana relatou, que normalmente o Down também é um deficiente intelectual. Então, está presente a deficiência intelectual também em outras síndromes. Não? Mas esse conjunto todo, então, também foi classificado, pelo menos pelo IBGE, como deficiência intelectual. Não? Mas inclui todo esse grupo de síndromes que atinge mais o lado psicológico e cognitivo, né, das pessoas, muitas delas em função de questões genéticas, né? Então, algo que está aquém, né, de uma responsabilidade ou uma culpa, ou, né, seja dos pais, ou enfim, algo do casual. Você não gera uma deficiência, você está com ela e pronto. Né? Então, isso é muito importante. Isso tem a ver com a forma como a gente vai lidar com isso. Tá? Ela existe no mundo com deficiência, né? E ela é uma pessoa total, vamos dizer assim, né? Em termos de capacidades, em termos de direitos, enfim, de potencialidades, que não podem ser resumidas na questão física ou sensorial ou cognitiva. Né? Décio, o IBGE, nesses 6%, 6 alguma coisa que você citou, da pessoas com deficiência, isso relativo ao censo de 2010, okay. Ele não faz ele não abre os dados em relação a quanto desse percentual de 6 é deficiente intelectual? Tem. Eu não tenho esse dado aqui. Ok, mas existe. Existe. Esse dado a predominância interna isso, se alguém quiser abrir a pesquisa de 2010, vai ter a predominância dos auditivos, dos visuais, dos intelectuais, dos físicos, todos eles bem detalhados, sim. Ana, no caso, as APAE trabalham essencialmente com deficiência... A deficiência intelectual. Essa é a característica de atendimento das APAEs. A deficiência intelectual, deficiências múltiplas ainda associadas e o autismo. O autismo também? Sim. Mas vocês têm um percentual de autista? Não, na verdade... Digamos assim, percentual. Não é bem isso. Vocês lá têm um número de atendimento diário, exatamente. Certo? Dentro deste número de atendimentos, existem pessoas com autismo também. É isso que eu ia te perguntar. Na nossa sociedade, o autista não teve um período que ele era um pouco escondido? Não eu aparecia. Acho que nós não tínhamos diagnóstico, não só autista, né? Sim, né? Pois é. Eu acho, Gerson, que claro, há um certo tempo a gente tinha muita dificuldade de fechar diagnósticos, né? E hoje eu acho que nós temos acesso a muita informação, né? Então hoje com
Cada vez mais precocemente nós podemos fechar alguns diagnósticos e alinhar tratamentos, né? Eu acho que hoje a gente tem essa facilidade. Então, obviamente, tu começa a denominar algumas deficiências, né? No momento que tu tem mais precocemente um diagnóstico, tu começa a denominar. E na APAE, sim, nós atendemos pessoas com deficiência intelectual e deficiências múltiplas, enfim, associadas, e autismo. Agora, em maior ou menor grau, ou mais deficiência intelectual, mais autismo, não. Conforme vem a demanda e entram e se encaixam nesses diagnósticos, são atendidos pela APAE. O que eu estava tentando te pedir, e você esclareceu muito bem já um outro aspecto, e eu parei desculpa. Não, eu parei de perguntar, não tenho que desculpar, eu que tenho que me desculpar. Eu parei de perguntar porque eu disse, puxa, por que interessaria saber qual é o percentual de autista dentre os deficientes intelectuais que são atendidos na APAE de Lajeado? Mas há um percentual. Eu posso te dizer, por exemplo, a realidade de cada APAE varia muito. A APAE de Lajeado hoje atende em torno de 310 usuários, né? Desses 310, eu posso afirmar com certeza que nós temos em torno de 50 pessoas com autismo, com um diagnóstico de autismo. Então, existe sim um número significativo, né, que merece estudo, que merece pesquisa, que merece cuidado, que merece formação, que merece um atendimento especializado. Esse número, psicólogo Décio, em 310, 50, é um número... Números significativos, sim. Você atua na APAE de Estrela? Eu atuava na APAE de Estrela, atuei na APAE de Estrela desde de 2008 até 2014, onde me desliguei. Então, e nesse período, a gente também teve, né, contato com vários, né, usuários com autismo, né, outros tantos com síndrome de Down, numa prevalência que às vezes deve existir também, evidentemente que existem números em termos mundiais dessas populações, né? Mas elas podem variar um pouquinho de região para região, de APAE para APAE, dependendo até, às vezes, daquilo que a Ana falou, a questão do diagnóstico, ou até das terapêuticas que cada instituição, aliás, com muito esforço e com muita dedicação, e às vezes com muitas dificuldades, né, consegue oferecer para essas famílias, para essas pessoas. Às vezes, algumas APAEs conseguem desenvolver um trabalho melhor numa das áreas da deficiência, outras em outra, né? Então, alguns conseguem um trabalho melhor com Down, outras conseguem um trabalho melhor com o autismo. Então, isso às vezes, como aqui na nossa região temos várias APAEs, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, né? Encantado, Teutônia, Venâncio Aires, às vezes a gente percebe até uma espécie de migração das famílias, buscando uma ou outra APAE, sem que isso seja uma competição, absolutamente, mas buscando, às vezes, o melhor para seus filhos. E isso é interessante para a região, que, por exemplo, a APAE de Lajeado, eu já visitei e conheço, tem um trabalho muito interessante com relação, especificamente, ao autismo, né? Um trabalho que está, vamos dizer assim, não diria à frente, mas desenvolveu mais isso. E isso talvez até justifique porque o número tão alto de autistas na APAE de Lajeado, entende? As pessoas acabam também indicando e buscando outros profissionais, vão indicando essas instituições, na parte médica, na parte das escolas, na parte dos próprios municípios, dos setores de saúde, educação, sempre estão ligados nas APAEs e recorrem a essas APAEs, muitas vezes, né, para esses casos mais, vamos dizer assim, mais difíceis ou de maior complexidade, né? Que muitas vezes nas outras formas de tratamento, nas escolas regulares, enfim, nas clínicas regulares, não consegue dar conta, né? E, evidentemente, as famílias também procuram isso. Tá? Então, talvez isso explique um pouco essa diferença, né? Ou até esse número alto de pessoas com autismo aqui, né? Cada APAE. Porque também a APAE de Lajeado, me parece ter é uma referência. É uma referência no tratamento no atendimento ao autismo. Isso eu estou falando da minha experiência. Claro, foi boa. Inclusive, a gente tem e teve ainda, né, uma ótima relação entre as APAEs. Tem um encontro, né, Ana? Todo ano um encontro das APAEs da região, que é o 8º núcleo. Oitavo conselho. No 8º conselho das APAEs. E onde é que a gente troca experiências, brinca e faz um pouco de confraternização. E isso é bem interessante também. Então, tem uma relação muito boa entre as APAEs da região.
Com certeza todos ganham com isso. Que bom. Sim, e as APAES vão se especializando conforme a demanda que elas vão recebendo, né, Décio? Sim, não se cria um serviço por nada, né? Tu cria um serviço porque realmente tu vem recebendo uma demanda grande, tu cria esse serviço. E vai criando experiências, ou vai conseguindo também profissionais, profissionais capacitados. Okay. O psicólogo Décio coordenou um projeto Inclusão no Mercado de Trabalho da APAE de Estrela. Bem, no próximo bloco nós vamos tratar sobre este assunto. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Pessoas com Deficiência. Contamos com a presença de Ana Paula Miller, diretora da APAE de Lajeado, e Décio José Gauer, psicólogo e filósofo. O nosso filósofo, nosso psicólogo, coordenou um projeto de inclusão no mercado de trabalho da APAE de Estrela. Aqui nós estamos tratando de deficientes intelectuais. E como foi essa experiência? Como a comunidade viu, entendeu, deu apoio? Que resultados dá para escolher disso? Ok. Bom, Gerson, a gente, dentro do olhar que se tem sobre a deficiência, né, também as próprias instituições começaram a perceber que precisariam modificar um pouco o seu olhar. Porque as próprias APAES, elas nasceram lá nas décadas de 40 e 50, com o objetivo de proteger, de ter um espaço onde que as famílias pudessem colocar os seus filhos numa escola, sem que isso fosse algo onde eles fossem desprotegidos, ou eles fossem desrespeitados, ou até não eram aceitos na escola regular. Então, o século XX assim, se caracterizou por uma institucionalização das pessoas com deficiência, que até então ficavam, né, ou escondidas na família por questões de vergonha ou de preconceitos, né? Muitas vezes as próprias famílias, né, rejeitavam. Antes disso, se nós voltarmos um pouco mais na história, né, os antigos espartanos, por exemplo, quando nascia uma criança com deficiência, jogavam no penhasco, porque ele não poderia ser um bom soldado. Entre algumas tribos indígenas, ainda hoje, né, criança que nasce com deficiência é eliminada. Então, nós passamos de uma era, vamos dizer assim, na história, de uma eliminação da deficiência para um período de uma proteção maior. Né? E aí me parece que as APAES entram, no primeiro momento, com esse objetivo, né? Para agora estarmos num novo momento, que a gente chamaria de uma espécie de emancipação, né, da pessoa com deficiência. Né? E nesse olhar de emancipação, inclui toda a questão dela como um cidadão, né? Capaz de qualquer atividade e de direitos também, né? E de viver como uma pessoa socialmente, pessoalmente, amorosamente, constituindo família, inclusive. Né? Então, dentro dos direitos, né, da importância de algumas características, está o trabalho. Toda pessoa, né, quer e precisa trabalhar, até porque o trabalho, além da questão da renda, ela traz um significado muito grande. A gente se cumprimenta, né, e diz, prazer conhecê-la, sou fulano de tal, trabalho em tal lugar. Não é assim que a gente se apresenta? Tal é a importância do trabalho na vida das pessoas. Então, dentro, né, dessa mentalidade de emancipação, então, da pessoa com deficiência, que veio de uma exclusão total, né, de uma proteção, né, para agora uma ideia de emancipação. E as próprias APAES também tiveram que fazer esse novo olhar, né, sobre os próprios deficientes e as famílias desses deficientes também, porque queriam protegê-los. Né? E agora nós estamos mais mostrando, né, ou nos dando conta de que nós temos que lançá-los na sociedade, fazê-los participar, oportunizá-los a participar em todos os âmbitos. E dentro do âmbito do mercado de trabalho, né, essa necessidade passou a ser muito grande, né, e a lei de cotas que surgiu em 91, ela vem para ratificar, para fazer valer um desejo ou uma realidade que a sociedade já vinha apresentando. Quer dizer, algo se torna lei quando é algo que passa a ser um fenômeno, para depois ser organizado numa lei, ou de uma necessidade, né, que precisa ser colocada como uma lei. Então, essa questão da lei, ela não foi inventada, vamos botar uma lei de cotas. Não, ela surgiu a partir de um apelo da sociedade, ou da necessidade de se organizar
e, inclusive, vamos dizer assim, regrar as relações que possibilitem, então, a entrada no mercado de trabalho de pessoas que eram vistas e ainda são vistas como improdutivas ou incapazes de trabalhar. Tá? E dentro dessa mentalidade, que nós também, na Pai de Estrela, a partir de 2007, 2008, em 2010, nós conseguimos um projeto a partir da Fundação Gaúcha do Trabalho, do Estado do Rio Grande do Sul, com alguma verba também, tá? Para implementar o projeto de inclusão dos nossos alunos no mercado de trabalho. E aí fomos atrás de empresas, fomos atrás das famílias, né? Constituímos um grupo interno na PAI que semanalmente passou a se reunir com, né, vários olhares. Eu participava, tinha também professores que participavam, assistente social, a própria diretora da PAI se envolvia diretamente. E a gente ia bater na porta das empresas, né? E depois fomos também atrás das questões legais. E foi se forjando esse trabalho, né? Nesse período de 2010 até 2014, esse trabalho continua na PAI de Estrela, como na PAI de Lajeado também, nas outras PAIs existem esses trabalhos, né? A gente conseguiu colocar 20 dos nossos, só da PAI de Estrela, né? E se não me falha a memória, com 100% de permanência, o que é muito importante, né? Então, o que aconteceu às vezes que, não se adaptando numa empresa ou na outra, né, ele era encaminhado para uma outra empresa, o que é absolutamente normal no mundo do trabalho, né? Todo mundo muda de empresa, ou é demitido ou readmitido, né? Mas eu falo em 100% de prevalência, de permanência, nenhum deles quis voltar para ficar só na PAI ou para ficar só em casa. Eles, né, os nossos adolescentes, jovens, né, com deficiência, têm uma vontade muito grande de participar da sociedade, de serem úteis, de serem amáveis, como tu colocavas a questão, né? E isso traz, muitas vezes, pela minha experiência, a gente fez muito trabalho preparando as pessoas nos espaços de trabalho das empresas para recebê-los, né? Desmistificando um pouquinho esse lugar, mas ele não vai me agredir, ele não vai quebrar tudo aqui, né? Então, isso está na mentalidade das pessoas, é normal que esteja, né? Até porque a gente meio que colocou ele, né, como alguém diferente, perigoso, assim como, né, a pessoa com patologia também é vista dessa forma. Uma coisa é deficiência, outra coisa é a patologia, né? A patologia mental, mais diretamente o louco, né? Ele sempre foi muito mal visto pela sociedade. O lugar dele é onde? Não preciso nem dizer, né? Está no ditado, o lugar do louco é no hospício. E hoje o que é uma assim outra, mais, né? Isso, o que é uma outra hoje questão que já se está trabalhando muito, né, que é a desinstitucionalização, né, dos loucos. Mas o louco é diferente do nosso foco, que é o deficiente. Okay. Né? Assim, um deficiente pode ficar doente mentalmente, pode ficar deprimido, né? Assim como uma pessoa sem deficiência também pode ficar. Isso é tranquilo hoje, né? Mas houve um período em que via nisso ou algo perigoso ou algo doentio, que tinha que ser então regrado, cuidado, né, colocado num certo lugar. Não, então vamos colocá-lo na PAI, ou vamos colocá-lo no hospício. Hoje nós estamos com uma mentalidade, não. Nós temos que puxá-los todos para a sociedade, porque isso vai beneficiar as pessoas, né, e vai nos beneficiar a nós todos pelo aquilo que nós talvez chamamos de capital emocional. Eu gostei muito da tua fala, né? Em geral, a pessoa com deficiência, né, e a experiência que a gente tem maior é essa, né, não tanto sem, né, desmerecer a pessoa com, né, deficiência auditiva, visual ou física, a gente não tem tanta experiência com isso, mas em geral a pessoa com deficiência, ela tem um capital emocional muito grande, e isso é um benefício que as empresas precisam olhar, porque isso diretamente influi positivamente no ambiente de trabalho. Então, mesmo que ela não produza tão rapidamente ou não tenha essa conexão tanto com a tecnologia, mas ela vai trazer um ambiente mais tranquilo, ela vai ajudar a reduzir conflitos, ela vai ter um exemplo de honestidade, ela vai ser um exemplo de perseverança impressionante. E na minha experiência com esses, né, que a gente colocou, sempre vinham esses retornos. Como essas pessoas são perseverantes, como essas pessoas são autênticas, como elas são sinceras. E isso é um capital emocional que, vamos falar bem a verdade, né? Está em falta no mercado. Imprime um ritmo amistoso. Com certeza. Imprime uma outra visão. Deixa o ambiente de trabalho mais humano. Exatamente. Não é isso? Com certeza. Eu vou citar mais um exemplo que ocorreu comigo recentemente. Um supermercado aqui da região tem na ponta do caixa um empacotador com deficiente intelectual. Visivelmente dá para se ver. Não é Down.
é uma deficiência intelectual. E ele me auxiliou agora, na sexta-feira, recente aí, a levar as compras até o carro. E eu conversando com ele, puxando assunto. Até porque eu tenho, eu disse antes, eu citei a minha relação, que eu acho legal, né? Legal no bom sentido aqui. Aí ele disse assim, hoje é sexta, né? Eu não gosto muito da sexta. Eu disse, mas por quê? Porque eu só volto trabalhar segunda. É bem isso. Veja, que a gente sente. Isso é contra a lógica. E ele, a gente nota ali no ambiente de trabalho que os que trabalham com ele gostam dele, brincam com ele, chamam a atenção dele. E isso deixa o trabalho. Esse é o valor social do trabalho, né? Não é o valor do salário, mas é o valor social do trabalho, que, sem dúvida, não tem preço, né, para uma pessoa com deficiência. E ele gosta de trabalhar lá, porque a observação de que eu não gosto da sexta, porque eu tenho que esperar até segunda para voltar, puxa, aquilo me deixou assim, sabe? Eu achei legal. Bem, Décio, nesse teu projeto de inclusão no mercado de trabalho da Pai de Estrela, 20 foram nesse projeto, eles eram turnos, um turno ficava na PAI e um turno na empresa. Normalmente, não abandona a PAI, né? Normalmente eles ficam com algum vínculo, né? E o projeto, inclusive, continua, né? Com algum vínculo com a PAI, né? Alguns deles permanecem meio turno na PAI e o outro meio turno na empresa. Outros ficavam turno integral na empresa, mas continuavam vindo na PAI para o encontro. Nós, na época, mantínhamos, e hoje se mantém o projeto nesse formato, né? Com um grupo operativo, né? Tá. Na época que eu estava lá eu coordenava, hoje tem uma colega minha que coordena, onde eles vêm uma vez por semana na PAI para falar das suas experiências, trocar experiência entre eles, trazer alguma dificuldade que eles tenham. Então a gente continuava mantendo um certo suporte, Okay. né? Que poderia ser de diversos formatos. Alguns, né, permanecem na PAI meio turno, outros já estavam totalmente ligados à empresa. E alguns, depois de algum período, né, até se emancipavam totalmente, ou saíam, ou até porque alguns constituíam família. Décio, vamos voltar sobre esse tema, porque nós esgotamos o tempo também deste bloco. Bem, o programa Entre Linhas vai ao intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Agora no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre o tema PCD, Pessoas com Deficiência. Contamos com a presença de Ana Paula Miller, diretora da PAI de Lajeado, e o psicólogo e filósofo Décio José Gauer. Bem, eu vou citar agora rapidamente, tem uma lei nova que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é a 13.146, de 6 de julho de 2015, recentíssima. Fez um ano recentemente. Tá? E essa lei, ela tem mais de 100 artigos, muito interessante, analisa vários aspectos relacionados com as pessoas com deficiência. E eu vou só agora, rapidamente, dar ênfase no que ela diz na questão dos crimes e das infrações administrativas. Obviamente que lá na lei cria direitos, cria muita coisa em relação às pessoas com deficiência, mas a questão do crime, o artigo 88, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoas em razão de sua deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente que provoca isso. Se qualquer dos crimes... Não, vamos lá. Tem vários, né? Eu só vou pulando aqui, escolhendo. O artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. E com aumento, um agravante de 1/3 na pena, se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Veja que interessante, protegendo aquilo que a gente viu.
O deficiente vai para o mercado de trabalho e tem uma proteção, inclusive, da remuneração dele, que transformou em crime. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou à realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, detenção de 6 meses a 2 anos e multa com agravante de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. E assim vai. Olha aqui outro. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos. Já é mais grave. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. E assim vai. Tem vários aspectos que criminalizam em relação a pessoas com deficiência. É uma lei nova. Bem, isso eu fiz questão de citar, porque está dentro do que a gente está, é o tema de hoje. A questão da inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. A gente sabe que existe uma lei de cotas, que o Décio já citou no bloco anterior. Eu não me recordo com certeza, mas é de 2% a 5%, dependendo do número de empregados e tamanho da empresa. Okay? A impressão que se tem, que se ouve, é de que a lei prevê cotas, muitas vezes o empresário quer cumpri-la, deve cumpri-la, mas não consegue preencher. As APAES preparam, imagino eu, vocês chamam alunos? Como vocês Os jovens, nós chamamos os jovens, obviamente, também para o mercado, por que não? Imagino. E aí, por que não há um fechamento dessa conta? Eu tenho a vaga, mas eu não preencho. Okay. Bom, acho que é uma questão interessante, até em termos de números, né? Se nós temos 6 milhões de deficientes no Brasil, né? Claro que nem todos eles estão em idade, né, de produtiva, né? Mas vamos dizer que um bom número desses sejam pessoas capazes de trabalhar. Também o IBGE aponta, né, e o Ministério do Trabalho, de que a partir da lei de cotas existe um potencial, uma capacidade de 1 milhão de empregos juntados às empresas do Brasil que se encaixam, né, a partir de 100 funcionários 1%, 400 funcionários é 2%, e até acima de 1.000 funcionários 5%. Então, juntadas todas essas teóricas vagas a partir dos números, o potencial de empregar é 1 milhão de vagas. O número de pessoas que estão oficialmente, formalmente colocados, também são dados, né, do Ministério, é de 360 mil. Né? E desses, 220 mil graças à lei de cotas, que a partir da lei de cotas se conseguiu. Né? Mas ainda então teríamos um potencial de 60% de vagas que estariam abertas. E aí, mais ou menos, fecha com empresas que estão colocando nos próprios cines, às vezes até no jornal, vagas para deficientes. Você vê isso muitas vezes, né? Mas se você for olhar de perto, essa conta não fecha, porque temos tantos deficientes, mas parece que não se consegue preencher as vagas. O que há? Né? Se a gente for olhar para outras questões, por exemplo, a questão da adoção, só para pegar um parâmetro, né? Existem muitas crianças a serem adotadas e não conseguem ser adotadas. Existem muitos pais querendo adotar crianças e não conseguem essas crianças. Mas por quê? Essa conta também não fecha. Eu só pego um pouquinho esse parâmetro, né? Se a gente for olhar de perto, por que muitos pais não conseguem adotar crianças? Você vê que o perfil das crianças que os pais querem, né? Bebê, de pele clara, sem doença, enfim, né? Querem um certo filho perfeito, né? Mas se você vai olhar na prática, essas crianças que estão para serem adotadas, muitas vezes já têm 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Não atendem essas características. Não atendem a expectativa desses pais. Então, essa conta fica dessa forma. Comparando um pouquinho isso, é o que acontece muitas vezes com a pessoa com deficiência. Né? A empresa quer ou precisa, porque a lei também a exige, mas ela quer uma pessoa que tenha uma pequena deficiência, que não atrapalhe muito o meu sistema de produção,
né? Ou que eu não tenho que me adaptar muito, nem criar muitas tecnologias, nem acessibilidade, nem escadas, nem elevadores, ou não tenho que contratar mais pessoas para acompanhar. Então, desses eu quero. Mas se você vai olhar na prática mesmo, bom, a pessoa é um cadeirante, a pessoa não enxerga, a pessoa não ouve. Tá? Esses são os deficientes reais. Então, a conta fica mais ou menos por essa linha, entende a comparação? Então, muitas vezes é uma questão de uma mentalidade que ainda está longe, né, de um ideal, mas que é uma caminhada também, né? A gente precisa perceber que é um processo. E dentro desse processo, as instituições, né, e as APAES tendo também fazer o seu papel, internamente também olhando diferente, né? Exatamente, né? Mudou Nós já fizemos muito o olhar. Fizemos o nosso tema de casa, porque nós também protegíamos e né, achávamos que eles não tinham capacidade. Você não pode cobrar da sociedade que ela automaticamente vá ver esses deficientes, né, com um olhar dessa forma, só porque tem uma lei. Né? Existe um longo caminho aí. E nós estamos nesse caminho, né, de uma percepção, de uma aproximação e perceber que existe sim um potencial muito grande em qualquer pessoa, independente da deficiência que ela tem. Mas numa sociedade onde é que vale, né, quem produz mais rápido, onde é que o lucro e o econômico está como primeiro parâmetro, a lógica não fecha muito, né? Então fica um pouco difícil, né, isso se adaptar. Então a lei, né, o estatuto que eu já citou aí, ele vem justamente para defender esse lado mais fraco, né, de uma sociedade que tem uma mentalidade muitas vezes excludente e muitas vezes seletiva, né? Enfim. Né? Então eu acho que isso é importante a gente frisar, que nós todos como sociedade precisamos participar disso. Né? Não é uma questão que as empresas têm que resolver, não. As empresas têm que fazer a sua parte. Ou que as APAES ou as instituições do governo precisam resolver. Todos nós precisamos nos envolver nisso. E aí entra todo, inclusive, as penalizações para quem não respeita a pessoa com deficiência. Né? Entra um pouquinho dessa participação que é de todos. Acho que a lei vem chamar a atenção disso. Né? A lei ela é ampla, até muito interessante. Ela cria, obviamente, direitos, deveres, dá algumas vantagens, obviamente, enfim, ela é muito interessante essa lei, eu acho que merece ter um olhar sobre ela e fazer ela e se efetivar na prática e na sociedade. Com certeza. Que certamente, e ela envolve, ela modifica várias outras leis, inclusive a CLT em parte, o Código Penal, enfim, eu não me aprofundei apenas para trazer ao programa. É uma lei muito interessante, recém fez um ano, e a gente sabe que muitas vezes entre a intenção e a realização na prática decorre muito tempo. A sociedade tem que entender, tem que abraçar. E quando isso ocorre, certamente tem muito mais chance de se realizar na prática. E me parece que todos ganham, né? Acho que é importante dizer isso. Não apenas olhar para isso como um compromisso a mais, como um peso a mais. Aí você evita isso. Mas quando você entende que você também pode ganhar com isso, aí a coisa muda de figura. É a gente começar a olhar não para a deficiência, sim para a potencialidade e a eficiência daquela pessoa, o que ela pode me trazer, né? E também todo o bem e tudo que vem junto com a inclusão no mercado de trabalho, né? Isso pulveriza um espaço todo, né? Quando tu tem um jovem inserido no mercado de trabalho, desempenhando uma função laborativa, rendendo, transformando aquele ambiente num ambiente saudável, adequado, inclusivo, mostrando que ele tem condição, sim, porque antigamente se batia na porta da empresa, se olhava o que tinha para o deficiente fazer e dizia, aqui ele se encaixa, aqui ele não se encaixa. Hoje em dia, as empresas estão criando funções para as pessoas com deficiência, estão aproveitando o potencial daquela pessoa com deficiência. E também isso a formação está trabalhando nisso. Exatamente, isso é muito rico. Preparando esse pessoal. Né? Isso é muito importante, a gente não pode perder essas oportunidades. E a APAE, enquanto instituição, tem a obrigação, sim, de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, de imprimir isso nas famílias e nos jovens, e de dizer que eles têm uma trajetória dentro da APAE, que inicia, tem o seu meio e tem o seu fim. E o fim é a inclusão no mercado de trabalho, é isso que a gente quer. Perfeito para encerrar o nosso programa de hoje. Muito bom. Além de tornar o ambiente de trabalho mais humano. Sem dúvida. Bem, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por ter vindo. Hoje nós tratamos sobre o tema PCD, Pessoas com Deficiência. Contamos com a presença de Ana Paula Miller, diretora da APAE de Lajeado, e do psicólogo e filósofo Décio José Gauer.
Antes de encerrar, quero lembrá-los que vocês podem rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.